Olá, Motolama na área. Lá nos antigamente, de 1981, resolvi comprar uma moto. E como eu já fazia rally de carro, a opção óbvia seria uma moto trail. Naquela época, a revista Quatro Rodas tinha feito uma extensa matéria sobre motos trails, comparando todas as motos existentes no mercado brasileiro. E como na época que saiu a matéria eu não tinha dinheiro para comprar nenhuma das opções, fiquei durante anos masturbando a revista. Mas isso ajudou a fixar a ideia de comprar uma moto trail. Como em 1976 as importações foram proibidas, aquelas motos da revista só serviam para sonhos molhados. Restavam as nacionais e as nacionalizadas. As opções para comprar eram a Yamaha TT 125, que era muito pequenininha. A Honda FS, Fore de estrada, era uma CG adaptada. Restavam as Montesas e uma tal de FBM. Como até então nunca tinha tido moto, fui comprar a moto pelo visual. E é claro, fui seco na Montesa. Entrei numa concessionária lá na Tijuca para escolher o que eu queria. Quando entrei na loja e vi a imponente Montesa 360 parada no cavalete central, alta, grandona, bonita, meus olhos brilharam. Fui direto nela. Mas, como eu era prego novo e tinha nada de experiência de moto, na hora de tirar a Montesa do cavalete e subir em cima dela, fui de cara no chão. A moto era muito alta. Fiquei muito triste. Como prêmio de consolação, do lado tinha uma 250 H6, que era bem mais baixa. Falei, haha, é aí. Sentei na moto, a moto é de boa altura, mas o pedal de kick era muito duro, era curtinho, e cada pedalada dava 45 voltas no motor. Não dei conta. Aí fiquei meio triste, falei, pô, será que eu não vou conseguir andar de moto? Aí o vendedor, solícito, me mostrou a tal da FBM. Mas era bem grande, tinha um aspecto trail, pedalei, consegui ligar. A moto era meio mal acabada, mas era baixa e eu consigo ligar. Fechei. E já saí dali rodando, meio conformado, mas fui embora para casa de FBM 125 Rally. Hoje vamos contar o que foi a FBM, Fábrica Brasileira de Motos. Essa matéria foi sugerida pelo Alexandre Diniz, lá do Ecomuseu. Valeu, Alexandre, a ideia foi ótima. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. A FBM caiu no esquecimento porque pouca gente se inscreveu e compartilhou e deu like para a FBM. Para que o Motolama não caia no esquecimento, verifique se você está inscrito, aperte o botão do like com força e compartilhe esse vídeo com todos aqueles que nunca nem viram uma FBM. Nos anos 70, o off-road nacional praticamente não existia. E como nada surge de repente, lá para o final da década começaram a surgir as primeiras manifestações motociclísticas fora de estrada. É nesse cenário que a Fábrica Brasileira de Motos, conhecida como FBM, já vinha produzindo algumas motos meio peças daqui e peças dali. Mas foi só em 79 que lançaram realmente uma moto de linha. Na realidade lançaram duas. Era a FBM 125 Rally e uma outra versão 125 Street. No meu modo de ver é igual a orelha de freira. Eu sei que existe, mas nunca vi. E eu não consegui nenhuma referência dessa 125 de Street. Se alguém souber alguma coisa, tiver alguma foto, por favor comentar aqui nos comentários aqui embaixo. Mas sim, a FBM foi fundada em 1973 em Canoas, no Rio Grande do Sul, pelos uruguaios Ángel Jacobo Gelman Falcas e Armando Hugo Checo. E os caras ficaram animados com o sucesso inicial e logo mudaram para outro galpão bem maior, de 10 mil metros quadrados, se eu não me engano, em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul também. Eles firmaram um acordo com a Zanella, da Argentina, para fornecer os motores e câmbios da 125 Surumpiu. É cada nome que os caras arranjam. Esse motor, fabricado pelos irmanitos, era fabricado sob licença da Minarelli.
Inclusive, esse modelo surúmpio, a nossa FBM 125 Rally, era a cópia cuspida e escarrada deles. As bengalas eram fabricadas no Uruguai pela Cibana e os amortecedores traseiros fabricados aqui mesmo pela FNA, Fábrica Nacional de Amortecedores. E a própria FBM fabricava o quadro. O tanque era terceirizado, era de fibra de vidro. A fábrica era meio fundo de quintal. Lá eles montavam a trapizonga toda e ainda pintavam as peças de fibra de pistola. O trem era tão artesanal que se você fosse na fábrica para comprar uma moto, eles pintavam a moto da cor que você quisesse. O problema básico era que a fibra do tanque, em contato com a gasolina, ela se dissolvia soltando partículas e indo tudo para o carburador. Era só alegria. Aí vale uma historinha legal. Como eu disse lá na frente, eu tive uma FBM. Só que a FBM, toda vez que ela tombava, ela vazava gasolina pela boca do tanque. E como eu entendia tudo de moto nessa época, fui verificar qual era o problema. E constatei que a tampa do tanque tinha uma folga em relação à boca. E toda vez que a moto tombava, vazava por essa folga. Espertamente, entrei numa loja e comprei uma tampa nova, que encaixava perfeita. Parou de vazar, beleza, show de bola. O trem ficou tão bom que no próximo fim de semana, juntei com um parceiro com uma Turuna 125 e fomos passear até a região dos lagos, lá no Rio de Janeiro. Depois dos 30 km iniciais, a moto apagou. Obviamente, sujeira do tanque, entupindo o carburador. Fui lá, tirei a mangueirinha, olhei o filtro, não estava ruim, assoprei dentro do tanque, pela mangueirinha de volta, e montei, quiquei, pegou. Maravilha. Toquei uma estrada. Mais 30 e poucos quilômetros, outro apagão. Como eu já conhecia a manha, fui lá, já soltei a mangueirinha direta, assoprei dentro do tanque, montei e vamos embora. E assim foi. A cada 30 quilômetros, uma sopradinha. Quando voltei para casa, desmontei o carburador, desmontei o tanque, lavei tudo, troquei o filtro, troquei as mangueiras, não sei o quê, e a moto continuava apagando uns 30, 40 quilômetros. Foi quando eu fui consultar um amigo que entendia de moto, falei, bicho, o que pode ser? Ele de cara falou, o suspiro deve estar entupido. Quando ele falou isso, eu senti a orelha cair assim na frente do olho. Falei, puta, aquela boca do tanque que vazava era o respiro da moto. Mas pelo menos fiquei contente de não ser um problema mais sério, elétrico, estator, vela, sei lá. Mas de um modo geral, a moto era bastante robusta. A moto era tão robusta que um saudoso amigo, passeando de FBM no fim de semana com a mulher na garupa, estampou num Fusca num cruzamento. A porrada foi tão feia que o Fusca ficou arriado, e ele voltou rodando alegremente para casa com a FBM. Apesar da robustez da moto, o motor era bastante xoxo. Mal passava dos 70. Aliás, eu quando reduzi a relação para tentar fazer uma trilha, foi aí que ela passou dos 70. Que aí você vê como é que a moto não tinha potência. E como toda moto da época, a mistura era feita diretamente no tanque. E a descarga, apesar de ser uma moto trail, saía por baixo, olha só. A suspensão era razoável, afinal não tinha saído ainda os monochoques e o Prolink da vida aqui em Tupiniquilândia. E os freios? Os freios eram meia boca. Para o que a moto andava, funcionava bem. Os pneus podiam vir de fábrica ou o Iris ou o Funza, fabricados no Uruguai. O composto da borracha era tão duro que os pneus duravam uma eternidade. Não se sabe se duravam porque a moto não tinha potência para gastar o pneu ou se eram duros mesmo. Mas o fato é que as poucas FBMs que resistem até hoje, a maioria delas ainda tem os pneus originais. Meio ressecado, mas originais. E olha que lá se vão 40 anos, hein? Mas era o que tínhamos na época. Vale ressaltar que eu só vi uma FBM participando de competição no primeiro Enduro da Dependência. A dupla que largou na minha frente era uma FBM e uma Honda FS 125. Mas também só vi os caras na largada e na chegada do último dia. Mas, apesar dos problemas, foi o início de muita gente no fora de estrada. O que complicou a vida deles foi que em 81 e 82 saíram as DT 180 XL 250, que deram nova cara às exigências do consumidor.
Foi aí que a FBM desandou e mostrou o quanto era atrasada. Os caras tentaram se reinventar lançando a Capra 125 e a 200, que eram a velha 125 Rally com roupa nova. Inclusive, já tinha até pronto um protótipo de uma FBM com monochoque. Mas infelizmente já tinham perdido o bonde e não deram conta de se manter. Mas foi uma pena. Inclusive eu já vi comparações da FBM com a Gurgel. A diferença é que a FBM fechou sem ter influência do dedo podre do governo. Em 83, encerraram a produção das FBM. Na época, a fábrica ainda tentou fazer um acordo com a Kawasaki e com a Benelli, mas não arrumaram nada. Na tentativa, os caras foram atrás da cortina de ferro e conseguiram um acordo com duas empresas da Alemanha Oriental, do lado de lá do muro. A Motorradwerk Schopau, conhecida como MZ, ou pronúncia safada, hein? E a Industrieverband Fahrzeugbau, ou nominho complicado. E os caras mandaram para cá a tecnologia da extinta DKW, que era uma fábrica de moto da Alemanha pré-guerra. O modelo era ETZ 250 RS. E com essa tecnologia lançaram a MZ Simpson do Brasil. A moto era exatamente a versão alemã, mas com alguns modernismos de carenagens e bancos e tanques para ficar mais moderna e mais esportiva. A moto era uma 2 tempos com 20 HP e partida a pedal. E com apelo esportivo, ela se deu muito bem. Na época não existia nada nesse segmento 250 esportiva. Mas, mais uma vez, o dedo podre do governo veio atrapalhar os negócios do cara. Lembra, nós estamos falando em 86, na época do Plano Cruzado e os fiscais do Sarney. A FBM/MZ Simpson faliu em 1977, deixando mais uma vez a sensação do que poderia ter sido e nunca foi. Hoje, achar uma FBM andando é coisa raríssima. Eu só conheço a do meu dileto Alexandre Diniz, que está impecável. Inclusive, ela está em exposição lá no Eco Museu Off-Road em Macaco. Vale a visita. Ela era assim e hoje ficou assim. Inclusive, funciona bem e anda. Show de moto, Alexandre. Mas dizem que ele apanhou da mulher porque estava andando de moto sem capacete. Pois é, o que me deixa triste é o nosso passado motociclístico que sumiu. Onde andam as FBMs, as Leonettes, as Monarch, as Torque e outras brasileirinhas que nunca mais se ouviu falar e nem se vê por aí. E ainda tem outras mais novas, como a Dafra, a Sundown, a Kaczynski e a própria Grale que eu falei outro dia. Pois é como dizem, o Brasil não valoriza sua história. Ou então, falam mal do passado, desvalorizando os sacrifícios que muitos fizeram para produzir essas motos. E hoje, raridades esquecidas. Uma pena. Por isso aproveito para pedir que deem o like, compartilhem esse vídeo, vejam se estão inscritos, para que a gente não caia no esquecimento também. Então é isso, galera. Até semana que vem. Um abraço. Fui! Minha moto venenosa.